Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês esse texto aqui das Escrituras Sagradas, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Quero convidar vocês a ler comigo o versículo 1 ao 3. Assim está escrito, assim a palavra nos mostra. Pedro, advertindo aqui os anciões, os deveres daqueles que estão compromissados com o ensino da palavra, Pedro vai advertir dizendo assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Olha o que diz o texto. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus irmãos, eu vou aqui mostrar para vocês algo que não acontece no meio desses homens que diz que são pastores, pregadores, diz que são de Deus. Hoje o que a gente vê nesses homens que diz que são pastores é muita arrogância, é muita autoridade e autoritarismo, é muito domínio sobre o povo, é muita ganância no que o povo pode proporcionar. O que nós vemos hoje, nesses homens que dizem, a maioria, né? A maioria, não estou generalizando, mas a maioria desses homens que dizem que são pastores, o que nós vemos nele é interesse, não é preocupação pelo povo, pelo crescimento, pela edificação do povo na vida, na fé, no conhecimento com Deus. O que nós vemos é a preocupação desse povo querendo que o povo se mantenha fiéis e submisso a eles dentro dos ministérios deles. Venha comigo meditar no que diz a palavra de Deus. Eu convido você agora para a gente entender isso. É por isso que tudo que eu analiso, critico, exponho o meu contrário é pela palavra. Toda a minha crítica dentro desse conceito que o povo vive de Deus, que não condiz, é pela palavra. Quando eu critico, eu estou criticando baseado na palavra. Escute o que vai dizer Pedro. Pedro não era nenhum pastor presidente. Pedro não era nenhum soberano de igreja nenhuma. Pedro era um ancião, né? um líder do meio do povo, que era experiente, que tinha uma experiência maior do que os outros. E Pedro vai dizer assim: aos presbíteros que estão entre vós, não é sobre vós. É uma coisa que a gente tem que entender. O pastor, o líder no meio da congregação, ele não está sobre o povo. Eles se colocam sobre o povo. Eles se colocam maiorais do povo. Eles se colocam mais autoridade do que o povo. Só que a palavra de Deus não ensina isso. Jesus não levantou pastor para ser maior do que ninguém, né? Que pastor é o líder, porque ovelha todos nós somos. Pastor é ovelha também. Ovelha todos nós somos, do único e supremo pastor que guia nossas almas ao céu, Jesus. Agora, os líderes entre a congregação, que Jesus capacita, levanta para o ensino, eles não é maior do que ninguém. Eles não são mais cheios de Deus do que ninguém. Todos somos iguais. Não tem maior nem menor. O próprio Jesus disse isso para ninguém ficar com esse mimimi. Ah, que eu sou autoridade. Eu sou o que tem mais unção. O que tem mais a comunhão com Deus. Ninguém é maior nem menor. Todos somos iguais. Agora, escute o que diz a palavra de Deus. Pedro vai dizer: aos presbíteros que estão entre vós, eu admoesto
que também sou presbítero, como eles. Como eles. Pedro não era maior do que ninguém. Pedro diz, eu também sou presbítero como ele. Eu também sou pastor, sou dirigente, sou um líder como eles. Pedro vai dizer, testemunho das aflições de Cristo, participo da glória que se há de revelar. Paulo vai dizer, eu testemunho das aflições de Cristo, do que Cristo passou, e sou participante da glória que vai se revelar, porque Pedro estava em Cristo. Agora, eu quero convidar vocês para ler comigo o versículo 2 do capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Olha o que Pedro vai orientar aos presbíteros, aos dirigentes, não é? Que estava no meio, entre o povo. Pedro vai dizer, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Primeiro, Pedro vai dizer, a igreja não é sua, o povo não é seu. Você é chamado para apacentar, conduzir o rebanho de Deus, mas é na palavra de Deus. É pela doutrina de Cristo. Não é pela sua autoridade. Não é pela sua soberania. Não é pelo seu autoritarismo. Não é pela sua soberania, porque é o pastor. Escutem o que Pedro vai orientar aos presbíteros, que também não tem diferença. Presbítero, bispo, pastor, é uma função só, irmão. É uma vocação só. É um chamado só. Hoje a pessoa faz escadinha, né? Como se fosse uma profissão para a pessoa estar subindo de estágio. É não. Deus não chama para escadinha. Deus, quando chama, já é para o local, já é para a função, porque Ele dá a vocação. Ele capacita e prepara. Quem faz essas escadinhas dentro de igreja são os homens que criam esses meios para você ser auxiliar, para você ser dirigente, ser diácono, ser isso, ser aquilo, até chegar pastor. Isso não existe. Primeiro, pastor não é nenhuma consagração de homem, é vocação de Deus. Mas vamos lá, vem para cá. Então, escutem o que Pedro está orientando aos dirigentes, aos pastores. Pedro está dizendo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Não é que vocês estão sobre eles. Apacentem, conduzam, instruam, doutrinem, ensinem o povo de Deus. Não é de vocês. Tem muita gente aí dizendo, minha igreja, aqui é a minha igreja, aqui é a minha ovelha, aqui é o meu povo, é o meu rebanho. Rapaz, esses homens fizeram negócio. Tomaram a igreja de Cristo, que é o povo, para eles. Tiraram o povo da soberania a Cristo, da submissão a Cristo, do senhorio de Cristo, para que o povo ficasse submisso a eles, no senhorio deles. A maioria desses pastores, rapaz, são arrogantes, são autoritários, são dominadores. Eles estabelecem, aqui na minha igreja é assim, se você não quiser, procura outra igreja. É assim ou não é? Eles expulsam do meio da congregação dos santos, não é? Quem está lá que não se submete a eles. Eles determinam aqui, você tem que ser assim. Você tem que usar cabelo comprido, você tem que usar calça, não pode usar calça, não pode usar bermuda. Aqui você não pode deixar de dar o dízimo, porque se você não der o dízimo aqui, pode procurar outra igreja, porque aqui na minha igreja é assim. É ou não é? Que muitos pastores estão determinando. Estão tomando a autoridade de Cristo e fazendo do povo de Deus negócio para eles. Pedro vai dizer, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho não é de vocês, é de Deus. O povo, hoje, é negócio desses homens. É propriedade desses homens, dentro de suas igrejas, seus ministérios, aonde o povo se submete a eles, obedece a eles, aonde eles dizem, tem que ser assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode assim, não pode assim, e o povo serve a esses homens. Mas Pedro vai dizer, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. É voluntariamente, não é por força, não é por arrogância, não é por determinação. Pedro vai dizer, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O povo hoje quer ser pastor por ganância. Nem chamados são, mas eles querem ser pastor e ficam um consagrando o outro. Aí o cara abre lá uma esquinazinha, um quartinho,
abre lá uma garagem, compra lá um espaço, levanta um espaço de alvenaria, ele quer ser pastor. E ele ali começa a criar os seus movimentos, chamar o povo, aí já tem 1, 2, 3 que vai com ele, aí ele abre esse lugar. E sabe o que ele faz? Não, aqui é a casa de Deus. Venha para a casa de Deus, ajude na casa de Deus, contribua na casa de Deus, traga o dinheiro para a casa do tesouro. Aqui você tem que servir a Deus. Eles criam isso e o povo acreditam. E o povo vai. E esses ministérios grandiosos que os homens têm muito dinheiro e levantando outros ministérios com o dinheiro do povo, criando várias estruturas, criando seus imóveis, seus negócios. E diz aqui é a casa de Deus. E faz o povo entender que ali é a casa de Deus. Que eles são representantes de Deus. Que o povo precisa deles para ter a bênção de Deus. É isso ou não é que acontece? Onde eles têm autoridade, onde eles dizem, aqui não pode assim, aqui é assim, porque aqui na minha igreja, quantos pastores falam isso? Teve agora mesmo um pastor aí do Ministério Grande que determinou que lá na igreja dele o povo tinha que votar em Bolsonaro. Porque aqui na minha igreja o obreiro que não votar em Bolsonaro, ele não fica no meu ministério. Porque os pastores tomaram a autoridade, tomaram o lugar de Cristo. E o povo deixaram de seguir a Cristo, deixaram de ser reverente a Cristo, deixaram de ser submisso a Cristo para se submeter a seus líderes, seus homens, seus guias, seus mestres, seus intermédios, seus mediadores, seus senhores que são os pastores. Muitos que estão tomando a autoridade de Cristo, o lugar de Cristo, para que o povo se submeta a eles, dentro das suas igrejas. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Não por ganância, nem por tendo domínio sobre o povo. Não domine sobre o povo como se você tivesse o domínio deles. O povo se deixa dominar pelo pastor, pelos líderes, pelo papa, pelo padre, por todo líder da religião. Não estou falando só do líder das igrejas evangélicas. Porque hoje os líderes de todas as religiões manipulam, dominam e faz do povo o seu negócio. O povo só... Tem gente, olha, gente, escuta uma coisa. Tem gente, tem mulher que pergunta se o pastor permite mais do que ao marido. Ela tem mais obediência, mais reverente ao pastor de sua instituição religiosa do que ao seu marido. Tem mulher que está preocupada em agradar mais o seu líder religioso, o pastor, do que o seu marido. Tem marido que está mais preocupado em cumprir as ordens do pastor na obra da igreja do que doutrinar, disciplinar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Ele está mais preocupado com a obra da igreja, não é a de Deus. É a obra da igreja do homem. Porque o seu líder, ele quer agradar o seu líder. Ele quer que o seu líder veja ele trabalhando no reino dele. Mas Pedro, aliás, vai advertir aqui, irmão, que os dirigentes dos grupos, das congregações, que não é igreja de ninguém, que não é povo de ninguém, é de Deus. Não domine sobre o povo com arrogância, com autoridade, por ganância. Entenda que esse povo é de Deus e você não é maior do que esse povo. Você está entre o povo, com uma vocação que Deus deu, com um chamado, com uma responsabilidade maior para o ensino, para a instrução, para a condução desse povo. Não é para fazer do povo seu negócio, não é para fazer do povo, não é, seus súditos, não é para cobrar do povo autoridade para a sua pessoa, para que o povo viva servindo no seu ministério. É para levar o povo à submissão a Cristo, à autoridade de Cristo, a servir a Cristo, a estar guardando e praticando a palavra de Cristo, não de igreja, não de ministério, não de homem. Tem um pastor agora aí na mídia social, principalmente no Kauai, tem muitos vídeos desse pastor, um senhor já de idade, de um ministério aí, que está sempre dizendo lá, olha, aqui é assim, eu não aceito pastor assim, aqui na nossa igreja o crente tem que ser assim, e o povo, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o povo tornou-se escravo, negócio, discípulos, seguidores de homem. O povo não é discípulo de Cristo. O povo se submeteram ao domínio, à autoridade, à direção dos homens.
a ponto de rejeitarem a de Cristo. A ponto de rejeitarem a direção de Cristo. O povo não aceita mais. A multidão desse povo que está dentro da igreja, que tornou propriedade de ministério, que tornou discípulo do homem, que estão consagrando e devotando sua vida, as suas instituições na direção dos seus líderes pastores, essas pessoas não aceitam mais a palavra. Não estão dispostos a ouvir a verdade do evangelho. Falou da igreja deles, falou do sistema errado que eles vivem, eles ficam furiosos. Eles não ouvem. Eles não têm prazer na palavra. Eles não estão dispostos a ouvir. Tem comichão nos ouvidos. Não aceitam, desprezaram, foram desviados da verdade e não aceitam mais a verdade. Pedro vai dizer aqui, irmão, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3, que a gente vê aqui que o ofício daquele que Deus chamou para ministrar entre a congregação, a quem nós chamamos de pastor, bispo, presbítero, é uma coisa só. Não tem... Não, presbítero é um, pastor é um, a função de pastor, de presbítero, de bispo, cada um tem uma... Não, é uma coisa só. Esse termo foi usado pelos apóstolos para diferenciar aquele que tem um chamado para ministrar entre a congregação, ensinar e conduzir o povo, apacentar o povo, é conduzir o povo na doutrina, formar o entendimento, o conhecimento de Cristo no povo. Mas esses homens hoje não fazem isso. O povo está perdido por falta do conhecimento, da doutrina, da instrução, de aprender de Cristo. O povo dentro de muitas igrejas, sendo conduzido, instruído, guiado, doutrinado por muitos pastores, estão se desviando de Cristo. Estão perdendo o caminho da graça, da salvação. Estão sendo privados da verdade. Mas que Deus os abençoe. Que você possa estar sendo prudente para ouvir e ser guiado pela palavra. E receber a instrução de homens que preguem a palavra, a doutrina de Cristo. Não de homens autoritários, arrogantes, prepotentes, com seu autoritarismo, com a sua autoridade, querendo tomar do povo a obediência, a submissão, aonde fazem negócio do povo, aonde prende o povo dentro dos seus quadrados, chamado igreja, casa de Deus, ministérios do homem, aonde o povo está lá, presos, cativos, privados da verdade, com a mente cauterizada, sem liberdade de pensar, raciocinar e usar o senso crítico. O povo está lá submisso na autoridade do homem e não de Deus. Então, medite nisso, reflita nisso e analise a verdade, para que você não seja negócio de homem.